Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma nefroaula. Vocês já me conhecem, sou Thiago Dias, professor de nefrologia, e hoje vamos continuar o tema injúria renal aguda. Porém, agora sim, a gente vai cavar um buraco, a gente vai mais a fundo. Vamos aprofundar, vamos pegar aquela máquina de escavar buraco de metrô e vamos aprofundar nesse tema tão importante que é a IRA, mas nós vamos falar agora de manejo clínico. Deixo aquela primeira perguntinha provocadora para a gente retomar lá no final. Como manejar adequadamente um paciente com IRA? Quais as causas, as etiologias, em que pacientes eu tenho que me preocupar mais, os que eu tenho que me preocupar menos, quais mais graves, os menos graves. Como manejar um paciente com esse diagnóstico tão importante que é injúria renal aguda. Portanto, bora comigo, ninguém solta a mão de ninguém, vamos juntos para o tema injúria renal aguda e seu manejo clínico. Bora lá? Pegar o papelzinho, caneta, marcar texto, relaxar, aquele copão d'água ali do lado, bora? Bora. Tema bacana, tema importante, tema gostoso, tema intuitivo, nada de decoreba, nada de... A gente vai entender tudo aqui. Nós já vimos como diagnosticar, nós já vimos como classificar, nós já vimos os principais grupos etiológicos das patologias que podem cursar com IRA, e nós dividimos em 3 grupos que nós chamamos de grupos pré-renal, pós-renal e a IRA intrínseca. Nós vamos começar a falar da injúria renal aguda e suas causas pré-renais, que nós também chamamos de IRA hemodinâmica ou IRA isquêmica. Por quê? Porque o fator mais importante que vai levar à redução da taxa de filtração lá no glomérulo, lá no nosso sistema de filtração renal, vai ser a hipoperfusão. Vai ser uma redução de perfusão renal por etiologias diversas que vão ter não um fator estrutural muito claro lesionando o meu sistema glomerular ou tubular, mas eu vou ter uma hipoperfusão renal com um parênquima preservado. Isso é, o meu sistema tubular, que é o sistema mais importante para a formação da urina, para aumento da captação de água, para concentração urinária, para equilíbrio eletrolítico do meu organismo, ele vai estar preservado. Eu vou ter uma hipoperfusão, uma redução do fator hemodinâmico renal com o parênquima preservado. Então, o meu sistema tubular está funcionante e isso é importante. Gravem essa frase, sistema tubular na IRA pré-renal está funcionando. Por que é importante, Thiago? Porque daqui a pouco nós vamos ver uma tabela comparativa de exames de urina, da bioquímica urinária, no paciente com IRA pré-renal e no paciente com uma IRA renal intrínseca. E a gente vai ver a diferença dos dois, porque isso sempre aparece em prova. Bom, vamos falar um pouquinho das causas. Eu tenho alguns grupos de etiologias dentro da IRA pré-renal. Eu tenho causas que são relacionadas à redução do volume intravascular, isto é, o meu intravascular está depletado. Eu tenho menos volume intravascular, eu tenho causas de hemorragia, perdas gastrointestinais, desidratação por diarreia, por vômitos incoercíveis, eu tenho perdas renais, perdas insensíveis, eu posso estar usando muito diurético para o meu paciente, esse paciente pode estar desidratando por alguma causa, por exemplo, como o clima. Então, desidratação leva a uma redução, uma contração do intravascular com uma menor perfusão renal. Eu também tenho causas cuja etiologia é o coração. Então eu tenho um fator hemodinâmico intravascular preservado, mas o meu coração, a bomba está falhando. Se a bomba está falhando, por exemplo, numa insuficiência cardíaca descompensada, num infarto agudo do miocárdio com baixo débito, com choque cardiogênico, um paciente com tamponamento cardíaco, onde eu tenho falência da hemodinâmica por conta da bomba cardíaca, eu posso ter e vou ter uma redução da perfusão renal com um aumento da creatinina e desenvolvimento diagnóstico de IRA. Eu também posso ter um fator de redução do volume plasmático efetivo. Isto é, o paciente pode estar até inchado, mas esse edema, esse líquido do paciente está distribuído para fora do vaso. Ele está no terceiro espaço. O intravascular dele está depletado e o intersticial está todo edemaciado. Quais são os exemplos? Clássico. Pensa no paciente edemaciado. Um paciente com estado edematoso. Você vai pensar
na síndrome nefrótica, você vai pensar no paciente hepatopata grave, você vai pensar no paciente que está mal distribuído por patologias agudas severas, como pancreatite aguda grave, como grandes queimados que estão perdendo muito líquido para o interstício, para o terceiro espaço, e que tem muitas perdas insensíveis de líquidos. Portanto, o que é comum em todas essas causas, eu tenho redução da hemodinâmica, eu tenho alteração na hemodinâmica renal. Continuando, como que eu dou diagnóstico? Bom, diagnóstico sempre, pessoal. Se cair numa prova prática, se cair numa questão escrita, o diagnóstico vai passar sempre por uma história e quadro clínico bem tirados, bem avaliados. Muitas vezes, quadros como desidratação, eles vão estar associados. Olha, meu filho está com diarreia. Faz 10 dias, ele está evacuando 15 vezes por dia. Está desidratado, a creatinina aumentou, turgor da pele está desidratado, ele está com o olho fundo, ele está com a língua seca. Quadro clínico. Eu preciso de bioquímica urinária, de exame laboratorial para saber que essa causa de IRA é desidratação? Outra situação prática. Vozinho chegou no pronto-socorro, mal-estar, exames, creatinina que era de 1,2 foi para 1,9. O que aconteceu com o vozinho? Ele passou no cardiologista faz 3 semanas e ele aumentou a furosemida para 3 comprimidos por dia. Ele está urinando muito, doutor. E meu pai não toma muita água. Quando você vai ver, ele está desidratado, porque é diurético. Ou então, meu pai é um cardiopata. Ele comeu um churrasco no final de semana, descompensou, de repente ele ficou inchado em 3 dias, ele está parecendo o Bob Esponja. De tão inchado que tá o vozinho, coitado. Então, a história clínica, o quadro clínico, a anamnese adequada, resolve a etiologia na grande maioria dos casos. Isso é fato. É muito bonito, é prática clínica. Mas é lógico, né? Nós vamos precisar saber do laboratório. E nesses pacientes com IRA pré-renal, invariavelmente, fecha comigo, pessoal. Invariavelmente, esses pacientes com IRA hemodinâmica ou IRA pré-renal vão ter o sistema tubular funcionante. O que significa isso? Rapidinho, 20 segundos. Se eu tenho um quadro de, entre aspas, desidratação, onde o meu sistema renal entende, opa, eu estou recebendo menos sangue, eu estou recebendo um volume plasmático menor, o que vai acontecer? Vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona lá na mácula densa, vai estimular a liberação adrenérgica, vai estimular a liberação do sistema da renina, da angiotensina e da aldosterona para aumentar o quê? Opa! Aumente a captação tubular de água. Portanto, o meu sistema hormonal neuroendócrino vai agir no sistema tubular para concentrar a urina e reabsorver mais água, para restabelecer a volemia ou tentar restabelecer a volemia. Porém, lógico, dependendo da etiologia, dependendo da causa, ele não consegue. Quem está desidratado, está desidratado. Você vai tentar concentrar a urina, mas não vai conseguir. Porém, na bioquímica urinária, nos exames laboratoriais, eu tenho pistas de que esse sistema tubular está funcionando. Quer dizer, eu tenho pistas que a minha urina está ficando muito concentrada, que eu estou absorvendo muita água, que eu estou deixando a minha urina mais amarelada. Qual que é a urina típica da desidratação? Fica 12 horas sem tomar água, vai urinar. Vai sair aquela urina pouca e laranja, escura, concentrada. É isso. Se o sistema tubular está funcionando, o paciente mantém a habilidade de concentrar a urina. Volta comigo. Vamos ver como que isso se traduz? Aqui, ó. Vamos ver. Se eu estou absorvendo muita água, eu posso também, como meu sistema tubular proximal tem muita mitocôndria, aumentar muito a reabsorção de outras substâncias que estão lá no meu ultrafiltrado, por exemplo, a ureia. Por isso que no paciente com IRA pré-renal, a relação clássica de ureia sobre creatinina plasmática é acima maior de 40:1. 40 de ureia para 1 de creatinina. Por quê? Porque eu estou absorvendo muita água, muitos eletrólitos e estou absorvendo muita ureia, porque o sistema tubular proximal absorve ureia e tem muita mitocôndria ativa que está tentando absorver tudo que está lá no meu sistema tubular. É a famosa proporção do seguinte, qual que é a ureia creatinina do paciente desidratado? Ureia de 200, creatinina de 2,5, acima de 40:1. Além disso, a minha concentração de sódio na urina, ela começa a ficar baixa. Por quê? Porque eu tô tentando reabsorver o que para restabelecer minha volemia? Eletrólitos e água.
eletrólitos e água, sal e água. Então o sistema renina-angiotensina-aldosterona está ali reabsorvendo. Reabsorve sódio, reabsorve água. Eu tenho que restabelecer a volemia. Concentração urinária de sódio baixa, menor que 20 mEq por litro. Assim como a fração de excreção de sódio é muito baixa, abaixo de 1%. Por quê? Porque o sistema tubular está funcionando. O organismo entende, reabsorva muito sal, reabsorva sódio e reabsorva água. Eu tenho que restabelecer a volemia, fração de excreção de sódio baixa. Perfeito? Fração de excreção de ureia. Do mesmo jeito que eu tenho aumento de absorção de ureia, eu tenho uma redução da fração de excreção de ureia. Densidade urinária alta, a urina está concentrada, é aquela urina concentrada, aquela urina alaranjada. E a osmolaridade também vai estar aumentada. E o que eu posso ter em relação aos cilindros, eu posso ter uma visualização mais fácil dos cilindros que nós chamamos de cilindros hialinos, que nada mais são do que as proteínas de Tan-Horsfall, que são proteínas fisiológicas do nosso sistema tubular. Essa bioquímica urinária vai cair na sua prova e daqui a pouco eu vou compará-la com a bioquímica urinária da necrose tubular aguda, onde eu vou ter lá na NTA uma lesão tubular. E o manejo? Bom, o manejo tá faltando água, vamos expandir o paciente. Em geral, a expansão volêmica inicial, caso haja desidratação, é uma expansão inicialmente com cristalóide, soro fisiológico, pode ser uma salina balanceada, um Ringer lactato, pode. 30 ml por quilo, inicialmente para tirar o paciente dessa urgência maior, caso haja uma desidratação clinicamente identificada. E é lógico que isso daqui é quando falta água. É o vozinho desidratado por diarreia, é a criança que está vomitando um monte, é aquele paciente que usou muito diurético e está seco, é aquele vozinho acamado que está sem acesso à água. Mas eu tenho que entender outras causas, onde muitas vezes dar volume para o paciente pode ser danoso. Então nós vamos entender um pouco mais do manejo, principalmente nesses pacientes com risco de hipervolemia. Quem tem risco de hipervolemia? Aqui, ó. Seu Alfredo. Seu Alfredo, ele tem doença renal crônica, estágio 3B, ele é cardiopata, tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ele está um pouquinho inchado, ele teve edema pulmonar há 3 meses, eu vou dar muito líquido para ele, assim, ó, expansão liberal, não, porque os idosos têm alto risco de hipervolemia, cardiopatas, nefropatas, que são pacientes de alto risco para encharcar. Portanto, nesses pacientes você vai usar alíquotas de volume menores, sempre avaliando o risco de congestão. Muito bem? Maravilha, né? Mas tem duas situações muito especiais que estão relacionadas com uma ira hemodinâmica, mas que tem critérios de gravidade muito maiores do que simplesmente uma desidratação. E eu vou começar a falar da síndrome cardiorrenal. A síndrome cardiorrenal é dividida em 5 categorias. A que vai cair na prova de vocês, em geral, e é isso que tem caído nas provas, é a cardiorrenal tipo 1, onde o paciente tem uma disfunção cardíaca aguda, um infarto, um tamponamento cardíaco, levando a uma piora de função renal aguda por um fator agudo hemodinâmico. Nós temos a cardiorrenal tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. Eu não vou entrar em detalhes dessas, porque vai cair muito menos e eu particularmente não tenho visto essas outras causas em provas, mas a tipo 1 é bastante relevante para vocês. Quais são as principais causas de disfunção cardíaca aguda levando à ira? Tá aqui, ó. IC com piora de classe funcional, infarto com choque cardiogênico, tamponamento cardíaco, onde a bomba cardíaca sofre um insulto agudo, levando a alterações hemodinâmicas. E aí, qual que é a fisiopatologia disso? É fácil. Vamos lembrar pelo racional, como eu disse, pessoal. Eu falei no começo dessa nossa aula, não vai ter nada decorado aqui. Vai ter compreensão de um assunto que é lindo, que é muito gostoso e é intuitivo. Qual que é a fisiopatologia? Primeiro, eu tenho um baixo débito renal. Eu tenho um coração, uma bomba funcionando menos, vai chegar menos sangue no rim. Mas, além do baixo débito arterial, eu também vou ter, por falência da bomba, uma congestão venosa no território renal. É o que nós chamamos de nefrosarca. O que é isso?
O rim recebe menos volume plasmático efetivo, por conta de falência da bomba, mas ele também retém mais, porque a bomba, ao mesmo tempo que não deixa chegar bem, não drena adequadamente. Então eu tenho também uma congestão venosa. E o manejo vai depender da causa. Da causa. Se eu tenho uma descompensação de C, eu vou tratar a descompensação de C. Se eu tenho um infarto, eu vou angioplastar o paciente. Se eu tenho um tamponamento cardíaco, eu vou tomar uma medida mais agressiva para melhorar, para corrigir esse tamponamento cardíaco. Depende da causa e depende, lógico, dos perfis que esse paciente apresente. Por exemplo, se eu tenho a insuficiência cardíaca descompensada, eu vou ter os perfis. O perfil A, quente e seco, o perfil B, o perfil L, o perfil C. Vocês veem isso na cardio, direto. Sendo que o que mais cai em prova é esse perfil aqui, ó. É o perfil B. É o paciente quente e úmido. O quente e úmido, ele está inchado, ele está edemaciado, mas ele tem pressão boa. Ele não está mal perfundido. Eu vou tratar esse paciente que está mal distribuído, que está encharcado, que está edemaciado, que está com o pulmão crepitando. Eu vou dar soro para esse paciente? 5 segundos para vocês pensarem. Ele está com creatinina alta, tá? Era 1, basal tá 1,7. Eu vou dar soro? Não. Porque o manejo da causa de base depende da etiologia e da fisiopatologia. Para melhorar a hemodinâmica no rim desse paciente, eu tenho que melhorar a hemodinâmica cardíaca. Para melhorar a hemodinâmica cardíaca, eu vou vasodilatar e vou dar diurético. Tiago, eu trato IRA com diurético? Tá aqui. Se a causa for uma etiologia cardiorrenal, onde o paciente está inchado, mal distribuído, com a pré-carga e a pós-carga super aumentadas, eu tenho que vasodilatar ele e dar diurético para diminuir aquela hipervolemia e melhorar a hemodinâmica renal. Bonito, né? Mas tem outras estratégias que a gente pode utilizar a depender do perfil de descompensação e a depender da etiologia. Vamos ver rapidinho? Vem comigo, solta a vinheta, que é importante. Bora lá, pessoal. Olha que legal, pessoal. Manejo da síndrome cardiorrenal tipo 1. Primeiro, perfil quente e úmido. Tá inchado, tá com pressão boa, não tem que entrar com vasopressor. Bonitão, meu amigo. Vamos vasodilatar e vamos dar diurético. Furosemida. Reduz pré-carga. 1 a 2 miligramas por quilo endovenoso de furosemida e avalia a resposta. Quem que responde com furosemida é o paciente que após o bolus de diurético vai urinar acima de 200 ml em até 2 horas. Bonitão, o paciente fez lá o bolus, está em bomba de fusão, está em bolus, tanto faz, urinou mais de 200 ml, é um bom respondedor. Esse paciente vai começar a melhorar a pré-carga, ele vai melhorar o trabalho cardíaco, vai melhorar a hemodinâmica renal. Qual outro meio de tratar esse paciente? Vasodilatador. Eu vou reduzir a pós-carga do paciente. Então eu vou vasodilatar, eu vou melhorar a perfusão e vou dar diurético. Vou tirar o inchaço, tirar a congestão, melhorar a congestão venosa renal. Olha que bonito. Combinação clássica, né? Quem nunca teve no pronto-socorro ali, chegou um paciente com IC perfil B, super descompensado, e foi lá, furosemida e vasodilatador. É isso. Então, vasodilatador, cuidado com pacientes com pressão baixa ou com pressão limítrofe. Mas você também tem que lembrar desses pacientes mais graves, daqueles perfis mal perfundidos, onde ele tem um choque cardiogênico, e eu tenho que efetivamente avaliar critérios de perfusão para avaliar se eu preciso entrar com dobutamina, ou até mesmo, se o paciente tem uma PA média abaixo de 65 milímetros de mercúrio, até mesmo com noradrenalina. Portanto, o que eu focaria com vocês, vem aqui pessoal, fecha comigo. O que eu peço para vocês focarem na cardiorrenal. IC descompensada perfil B, quente e úmido, com IRA. É IRA hemodinâmica. E esse paciente está inchado. Ele não precisa de água, ele precisa melhorar a bomba. Como que eu melhoro a bomba do paciente que está com a pressão normal, mas está inchado? Vasodilatador e diurético. 10 na prova. Bora aqui. Bacaninha, né, pessoal? Eu ficaria o dia inteiro falando disso. Mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Porque tem uma outra patologia que cursa com uma IRA pré-renal, com sistema tubular funcionante, que é grave, que é hepatorrenal. Hepatorrenal vocês têm que lembrar do paciente com. Primeiro ponto, o paciente tem hepatopatia
crônica grave. E quando eu tenho um paciente grave, com ascite mal distribuído, com aquela vasodilatação esplâncnica, com aquele monte de mediador inflamatório circulando, causando aquela vasodilatação generalizada, reduzindo a perfusão, porque ele vasodilata esplancnicamente e vasoconstringe o rim. O que acontece? Eu posso ter o que nós chamamos de síndrome hepatorrenal tipo 1 ou IRA na síndrome hepatorrenal, cujos critérios são piora aguda da função renal, em vigência de uma hepatopatia crônica grave, isto é, critério de IRA que nós vimos. Aumento de 0,3 mg por decilitro ou aumento de mais de 50% da creatinina em relação ao basal. Cirrose com ascite. Ah, Tiago, mas não tem ascite, pense em outro diagnóstico. Se não tem ascite, pense em outro diagnóstico. Tem que ter ascite. Ah, mas tem que ter ascite. Ah, mas tem que ter ascite. Não vai, dificilmente vai ter um paciente com hepatorrenal tipo 1 sem ascite. Hepatopatia crônica grave. Sem melhora com reposição de albumina, então o paciente teve uma IRA, tem cirrose grave, tem ascite, eu dei 2 dias de albumina, 1 grama por quilo. Não melhorou a função renal, opa, está entrando no critério de hepatorrenal. Ausência de instabilidade hemodinâmica, sem drogas nefrotóxicas envolvidas e sem evidências que ele tem um quadro crônico de doença renal. Esse daqui é o seu Jairo. Uma hepatopatia crônica de etiologia alcoólica, de cirrose por hepatite C, medicamentosa, NASH, a causa que for. Mas esse paciente tem ascite. E vocês vão lembrar do Tiago aqui, ó, na barriga do paciente, lembrando, hepatorrenal tipo 1 tem que ter ascite. Esse é o perfil. Fechado? Ascite é achado importante. Há o quê? Uma vasoconstrição intrarrenal e uma vasodilatação esplâncnica direcionando todo o volume de sangue para órgãos menos importantes, o que vai causar uma piora de função renal. Além disso, tem um aumento da pressão intraabdominal do paciente, que também vai levar a um fator a mais adicional para que ele tenha uma IRA, que ele tenha uma piora aguda da função renal. Pontos importantes para vocês lembrarem como pistas. Eu adoro pistas, gente. Muito mais do que critérios, eu sou fã das pistas. Porque pista é o dia a dia, pista é o que o paciente te traz, pista é aquele sinal clínico que só você viu. Pista é Sherlock Holmes, é ser médico. Pista é ser médico. Critério diagnóstico muitas vezes é muita decoreba. Pista é ser médico. E é isso que o examinador vai te dar na prova. O examinador vai te dar pistas. O paciente, o seu Pedrinho, hepatopata grave com ascite, fez uma paracentese de 5 litros, ele está com uma infecção, ele acabou de tratar uma peritonite bacteriana espontânea, ele teve uma HDA e fez uma piora de função renal. Pistas. A ascite do nosso amigo ela é moderada a volumosa, em geral refratária. Pressão arterial, o paciente é sempre meio hipotenso. O sódio do paciente, em geral, ele é mais para baixo. O paciente é hepatopata grave, é critério de gravidade. Hiponatremia no cardiopata e no hepatopata é critério de gravidade. O sódio urinário, opa, pista. O sódio urinário na IRA pré-renal não é baixo? Porque eu estou reabsorvendo sódio e água para tentar restabelecer a minha volemia? Olha aqui o sódio baixo. O sistema tubular está funcionando. Olha que pista bonita. Proteinúria é baixa. Por que proteinúria é baixa? Porque esse paciente não é renal crônico. Esse paciente geralmente tem um quadro agudo relacionado a uma hepatopatia crônica. E a resposta à albumina inicialmente foi ausente. Como que eu vou tratar esse paciente? Bom, primeiro ponto, eu tenho que afastar que ele esteja desidratado, efetivamente, né? Então afasta a desidratação. Eu vou hidratar esse paciente? Vou hidratar esse paciente. Mas eu vou hidratar com o quê? Com albumina. Por isso que a gente fez aquele período de albumina. E ele não respondeu, eu vou persistir com albumina e vou manejar os fatores desencadeantes. Como que eu vou repor albumina para esse paciente? 20 a 40 gramas por dia, por em torno de 5 a 7 dias. É 5 pelo guideline, mas às vezes o paciente está melhorando, você faz mais uns dias ali para avaliar a persistência da melhora. 5 dias, albumina intravenosa para o tratamento da hepatorrenal. O que mais eu tenho que saber? Bom,
Eu posso entrar com um vasoconstritor potente, que é a terlipressina. Eu posso, em casos graves e principalmente refratários, pensar em desviar ali o fluxo da cava, fazer um shunt porto-sistêmico para diminuir a produção ali daqueles mediadores inflamatórios pelo fígado. Isso é medida absolutamente de exceção, num caso muito grave. Transplante hepático, em casos gravíssimos, né, quando você não tem resposta nenhuma. E o critério de IRA persistente e entrada em diálise, nesse contexto, é um dos critérios de gravidade que o paciente pontua para ser chamado para um transplante hepático. Combinados? Fechou? Muito legal, né, pessoal? Bora falar agora um pouquinho sobre IRA pós-renal. Se eu tenho como sinônimo de IRA pré-renal a palavra hemodinâmica, o sinônimo de IRA pós-renal é a palavra obstrutiva. Então a IRA pós-renal é uma obstrução estrutural ou funcional de qualquer altura da via urinária. Pode ser intrarrenal, né, intratubular, pode ser no sistema coletor renal, pode ser no ureter, pode ser na bexiga, pode ser na uretra. Causas. Bom, aí fica fácil, né? A forma como eu vou abordar começa sempre com anamnese, com exame físico. Sempre que eu tenho um paciente com IRA, especialmente oligoanúrico, eu tenho que afastar que esse paciente esteja obstruído. Vozinho, com histórico de hiperplasia prostática, chega no pronto-socorro falando que não urina há um dia. Ele tá bem, tá falando, e ele tá com bexigoma. Eu vou achar que é pré-renal? Eu vou achar que é séptica? Não, eu vou passar uma sonda, porque esse paciente provavelmente está obstruído. Ele tem uma hiperplasia prostática fechando a uretra. Eu vou pensar no paciente que tem histórico de cálculo. Eu tenho que lembrar desses históricos médicos que vão dar pistas de etiologias da IRA pós-renal. Que mais? Além da obstrução extratubular, eu tenho que lembrar da obstrução intratubular, onde eu vou ter precipitação de cristais insolúveis ou precipitação de proteínas, aumentando, causando um processo obstrutivo intratubular e aumentando a pressão no sistema com redução da taxa de filtração. Outras causas de IRA pós-renal obstrutiva intratubular, precipitação de proteínas como mioglobina e paraproteínas, onde a gente vê isso muito mais em alterações plasmocitárias como mieloma. Lembrando que quando eu tenho o depósito dessas proteínas lá no sistema tubular, ele está em contato íntimo com as células do sistema tubular. Portanto, a chance dessa IRA obstrutiva intratubular virar uma necrose tubular aguda é bastante grande. O que mais eu tenho que saber de pós-renal? As etiologias que nós chamamos de urológicas, que são obstruções extra-renais. Cálculos de vias urinárias, coágulos, tumores, compressões extrínsecas, doenças prostáticas, útero gravídico, retrações retroperitoneais, bexiga neurogênica, causas de IRA pós-renal, funcional e estrutural. Que mais? Vamos lá, falar de diagnóstico? Vamos. Sempre que eu tenho um quadro obstrutivo, especialmente associado num paciente com histórico de hiperplasia prostática, eu não posso esquecer de avaliar a bexigoma. Avalie dor abdominal. Avalie histórico médico de alto risco para fatores obstrutivos. Avalie se ele tem histórico de cálculo e, principalmente, na presença, quando eu tenho oligúria ou anúria, nem sempre eu vou ter esses critérios. Quando eu tenho um paciente com IRA pós-renal, nem sempre eu vou ter oligúria ou anúria presente. Eles não são critérios obrigatórios, porque muitas vezes eu vou ter uma obstrução parcial, mas aquela obstrução parcial, ela já causa um aumento no sistema de coleta de urina, causando um aumento no sistema tubular e uma IRA pós-renal. Não esperem anúria no pós-renal. É uma pista importante? Não é obrigatório. Além disso, a pista diagnóstica aqui, primeiro, história clínica. Segundo, exame físico. Mas são as causas. As etiologias pós-renais são as causas onde eu mais utilizo exames de imagem. Para avaliar a dilatação pielocalicinal, para avaliar a identificação do fator obstrutivo, para avaliar se o parênquima renal está preservado. Por exemplo, aqui eu tenho uma dilatação pielocalicinal ali moderada.
Nessa tomografia eu já tenho uma dilatação piélica muito significativa. Provavelmente tem um fator obstrutivo ureteral ou na bexiga. Então aqui fatores de dilatação, fator obstrutivo, diagnóstico de tumores abdominais comprimindo os ureteres, histórico de cirurgias abdominais cuja retração, fibrose abdominal, retroperitoneal, obstrui os ureteres bilateralmente. História clínica, pessoal. História clínica. E o tratamento? Bom, tratamento desobstrua o paciente. Se for um cálculo, se for um tumor externo comprimindo o ureter, eu posso passar um catéter de duplo J para desobstruir, eu posso fazer uma cirurgia de urgência, eu posso fazer uma punção, eu posso fazer uma nefrostomia eventualmente, posso fazer uma vesicostomia, depende da causa, eu vou desobstruir da maneira mais adequada. E quando eu falo de ira pós-renal, lembra que eu falei daquelas causas obstrutivas intratubulares? Isso pode cair na prova. E tem uma causa muito bacana que sempre aparece na prova, é recorrente e que vocês têm que saber. Então, solta a vinhetinha, presta atenção, pega o marcador, porque isso vai cair na sua prova. Pessoal, esse tema é muito legal, rabdomiólise. O que é rabdomiólise? Papum, definição, rabdomiólise igual a lesão muscular maciça. Lesão de grupamentos musculares de forma intensa, onde eu vou ter algumas etiologias. Oh, quanta etiologia! O que eu tenho que lembrar? A principal delas, trauma. O que nós chamamos de síndrome de esmagamento, crush syndrome, onde nós vamos ter, por exemplo, acidente automobilístico, esmagamento, barranco depois da chuva que caiu e que soterrou pessoas, desabamento de imóveis, acidentes, como eu disse, automobilísticos, quadros isquêmicos de grupamentos musculares bem grandes, síndrome compartimental, que vai levar a um aumento da pressão muscular e vai levar à lesão muscular maciça, drogas, causas genéticas, causas infecciosas, mas o que vai cair mais na prova é isso aqui, ó, trauma. Rabdomiólise pós-traumática. E aí na rabdomiólise nós vamos ter o quê? O que nós vamos ter que lembrar? Aqui, ó, lesão muscular, liberação de mioglobina, então lesionou o músculo, liberou o pigmento da mioglobina, e essa mioglobina começa a circular, cai no sistema tubular e começa a depositar. Lá no sistema tubular começa a formar radicais livres. Inicialmente ele faz uma ira obstrutiva intratubular, que se eu não abordar essa obstrução intratubular, invariavelmente ela vai evoluir para uma necrose tubular aguda por lesão tóxica direta no sistema tubular e pela formação de radicais livres no local. Como que eu vou abordar esse paciente com rabdomiólise? Primeiro eu tenho que diagnosticar. Ele teve um fator de risco. Foi um acidente automobilístico, esmagamento, amputação, choque elétrico, o que for. Urina está escura. Presença do pigmento de mioglobina na urina. A ira, em geral, é oligúrica. Esse paciente faz obstrução intratubular severa. Esse paciente pode e deve evoluir com NTA na maioria dos casos. Eu vou ver cilindros granulosos de necrose tubular aguda na urina desse paciente. E uma pista, lembra que eu falei que eu gosto de pista? Uma pista importante é a CPK, a creatinofosfoquinase, acima de 15 a 20 mil, que é um preditor de acometimento renal na rabdomiólise. CPK muito aumentada, igual ao risco aumentado de acometimento renal na rabdomiólise. O que mais eu tenho que saber? Alterações laboratoriais. Como eu tenho lesão de músculo, eu vou jogar todos os eletrólitos que estão dentro do músculo na circulação. O que eu jogo? Potássio, hipercalemia, hiperfosfatemia. Por conta da hiperfosfatemia, o meu cálcio vai quelar com esse excesso de fosfato e vai ter hipocalcemia. Cuidado com hipocalcemia grave nesses pacientes com rabdomiólise severa. Hiperuricemia. Hipermagnesemia, eu estou jogando magnésio do intracelular para o plasma. E elevação de DHL. E lembrar que a gravidade do acometimento renal na rabdomiólise está relacionada à intensidade da lesão muscular, ao tempo da lesão e o manejo clínico. O que é o manejo clínico na prevenção da ira por rabdomiólise? Hidratação. Então o paciente que teve um acidente automobilístico, que teve um soterramento,
que teve um choque elétrico severo, que teve um trauma de qualquer causa. E lembrar que vários dos estudos em rabdomiólise derivaram do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, lá do ataque terrorista nos Estados Unidos. Então, teve trauma, teve esmagamento, teve lesão de grupamento muscular significativo, abordagem precoce. Como que é a abordagem precoce? Hidratação vigorosa. O paciente tem que receber de forma precoce 1 a 2 litros por hora inicialmente de soro fisiológico para manter um débito urinário acima de 200 ml por hora. É um volume para quê? Para você empurrar esse pigmento de mioglobina para que ele não se deposite no sistema tubular e que eu consiga eliminar na urina para que eu tenha uma menor conversão de ira obstrutiva intratubular em NTA. Se o pH urinário estiver abaixo de 6, eu posso considerar alcalinizar a urina, quer dizer, eu vou hidratar também com solução bicarbonatada, porque em meio ácido os pigmentos de mioglobina precipitam mais. Manitol para estimular uma diurese osmótica não está indicado. E lembrar que eu tenho que tratar as complicações, especialmente se evoluir com indicação inequívoca de diálise e se esse paciente tiver hipercalemia grave. Lembrando que rabdomiólise, se eu não hidratar, se eu não manejar precocemente, eu tenho risco de hipercalemia severa. Olha como o examinador pode pegar uma questão de rabdomiólise e falar de ira, ele pode falar de hipercalemia, ele pode falar de hipocalcemia. Olha que bonito. Muito legal, né, pessoal? Rabdomiólise, sempre lembrar do risco de hipercalemia e sempre pensar em considerar diálise em caso de refratariedade dessa alteração especialmente. Muito legal, né, pessoal? E aí, prontos para ira ou injúria renal aguda intrínseca / necrose tubular aguda? Vamos fechar com chave de ouro? Ó, eu falei, pessoal, eu ficaria o dia inteiro falando desse tema. Acho um tema dinâmico, um tema legal, várias entidades médicas envolvidas, várias causas envolvidas num diagnóstico único que é a injúria renal aguda e que tem que ser manejado num contexto mais amplo, num contexto geral, mas sempre sabendo das particularidades de cada causa. Bora lá? Vamos lá? Vamos repor essa aguinha aí? Toma água, pega aquele marca-texto esperto, que essa parte aqui, em geral, é o que mais quer na prova. Rabdomiólise é legal, cardiorrenal é bacana, hepatorrenal é importante, mas necrose tubular aguda acaba aparecendo mais na prova. Então, injúria renal aguda intrínseca, nós temos causas que podem ser nas 4 estruturas principais do meu sistema de filtração, do meu sistema de filtração renal. O que é o sistema de filtração? O sistema funcional do rim. A unidade funcional do rim se chama néfron. O néfron é composto por glomérulos, o néfron é composto por vasos, o néfron é composto por interstício e néfron é composto por túbulos. Então, se eu tiver uma lesão em quaisquer dessas estruturas, vasos, glomérulo, túbulo, interstício, eu vou ter uma ira que eu chamo de ira intrínseca, porque são estruturas, microestruturas que estão lá dentro do sistema funcional do meu rim. O que eu tenho que saber inicialmente? Eu tenho que saber de necrose tubular aguda. A gente fala de nefrite intersticial aguda na aula de interstício. A gente fala de glomerulopatia na aula de glomérulo. A gente fala de doença vascular, mas hoje a grande estrela do dia da nossa aula é a necrose tubular aguda. Onde eu vou ter efetivamente não um fator hemodinâmico, não um fator obstrutivo, mas um fator cujo resultado final é um dano estrutural no meu rim, mais precisamente no meu sistema tubular, levando a uma perda de capacidade de concentração urinária. Então aquele fator hemodinâmico, onde eu tinha o meu sistema tubular ávido por captar água e sódio para restabelecer uma volemia, ele se perdeu. Se perdeu, porque eu lesionei o sistema tubular. E lógico, as etiologias são diversas. Eu tenho causas tóxicas, por exemplo, por contraste. Eu tenho ira séptica. Eu tenho a rabdomiólise, como eu mostrei agora há pouco para vocês, que pode evoluir com uma necrose tubular aguda. Então eu tenho diversas etiologias a serem consideradas num paciente com suspeita de necrose tubular aguda.
E para ilustrar, olha como fica fácil entender o tamanho do pepino desse paciente. Eu tenho um sistema tubular íntegro, eu tenho uma injúria aguda, eu tenho um fator agudo que vai desestruturar o meu sistema tubular, então o paciente começa a perder polaridade celular, ele começa a perder células ligandinas que mantêm as células estruturalmente uma do lado da outra, ele começa a perder aquela borda em escova que o sistema tubular tem de absorção, então ele começa a ter alterações que, se eu não corrigir, se eu não combater o fator causal, eu vou ter uma evolução para esse ponto e, persistindo a injúria, eu vou evoluir para esse ponto, onde vai ter morte celular das células do epitélio tubular e descamação para a luz do túbulo. Quando eu tenho essa descamação para a luz do túbulo, eu vou formar o que vai aparecer na urina com o nome de cilindro granuloso. Ah, Tiago, cilindro granuloso é isso? É isso. É uma célula de descamação, células de descamação do sistema tubular que grudam na proteína de Tan-Horsfall, que é produzida lá na minha alça de Henle, e aparece na urina como cilindro granuloso. Cilindro granuloso é muito comum em necrose tubular aguda. Quer ver que bonitinho? Olha um sistema tubular normal e um sistema tubular com NTA. Olha aqui. Túbulo bonito, olha a camada de células em rosinha aqui, os seus núcleos celulares em roxinho. Agora olha esse sistema tubular. Sem camada de célula nenhuma. Isso daqui é um pneu careca. Todas as células caíram ali, ó, morreu e caiu no túbulo, descascou, descamou. Isso é uma IRA, uma NTA grave, severa. Então, para vocês entenderem histologicamente o que é uma necrose tubular aguda. Vamos concentrar? Vamos ver mais um tópico importante que vai cair na sua prova? Bora comigo, vamos para a vinheta, cai na prova. Isso é importante, hein, pessoal? Vem comigo. E aí? IRA intrínseca, necrose tubular aguda, abordagem diagnóstica. Como que eu vou saber na bioquímica urinária a diferença de IRA pré-renal e necrose tubular aguda? Primeiro ponto, IRA pré-renal, eu tenho o sistema tubular funcionando. Necrose tubular aguda, o meu sistema tubular, ó, não está funcionando. Então a minha capacidade de concentrar a urina na pré-renal é alta e na NTA é baixa. Portanto, a minha osmolaridade, a minha capacidade de deixar essa urina concentrada, densa, com a densidade aumentada, com a osmolaridade aumentada, quer dizer, ela concentradona, aquela urina bem concentrada aqui, ó, tá top. Osmolaridade alta. E ó, a osmolaridade aqui, tá mais baixa. Porque eu não tô concentrando, não tô absorvendo água, tá perdendo tudo. O que passa, é que nem goleiro frangueiro, pra quem gosta de futebol, o que passou, o que chegou, passou. Aqui não. Aqui o que chegou no sistema tubular eu estou pegando para devolver para o plasma. Então fica fácil de fazer a correlação. A concentração de sódio urinário é menor que 20 mEq por litro. Na NTA, e está passando tudo. Então não está reabsorvendo sódio. O sódio está alto. A capacidade de reabsorver sal e água se perdeu. Então fração de excreção é menor que 1% na NTA. É acima de 2%, acima de 1%, mas em geral acima de 2% na necrose tubular aguda. Né? Fração de excreção de ureia é a mesma coisa. Eu absorvo muita ureia na pré-renal. A fração de excreção é baixa. Aqui eu não estou absorvendo nada. Nem água, nem sódio. Fração de excreção de ureia é alta. Assim como a relação ureia-creatinina no plasma, no sangue. Aqui acima de 40 para 1. Aqui é menos de 20 para 1. Exemplo clássico. IRA pré-renal. Ureia 200, creatinina 2,2. IRA por necrose tubular aguda. Ureia de 90, creatinina de 4,5. Ficou mais fácil, né, de visualizar? É isso aí, é o padrão da NTA. Cilindros, aí tá bonito, né? O cilindro hialino é mais visualizado na IRA pré-renal, onde eu não tenho lesão tubular, e quando nesses cilindros hialinos se grudam células, são aderidas células de descamação tubular, eu tenho a formação do cilindro granuloso. E o cilindro granuloso, ele é lindo. Por quê? Porque eu tenho um cilindrinho que, na verdade, era para ser transparentezinho, que é o cilindro hialino, e ele fica cheio de célula de descamação tubular, o que nós chamamos de cilindro granuloso. Então, células epiteliais de descamação caindo na urina,
e cilindro granuloso típico da necrose tubular aguda. Falando especificamente da ira séptica, que das causas de necrose tubular aguda é a principal para a prova, nós vamos saber que é a principal causa de ira na UTI, tem elevada mortalidade e a etiologia é multifatorial. Nós temos que lembrar que esse paciente está exposto a diversos fatores de injúria que vão sobrecarregar o meu rim, que vão levar a uma ira. Por isso, por cair muito em prova, por ser a principal causa de ira em UTI e por ter elevada mortalidade, que o que nós vamos falar agora é extremamente importante, merece uma vinhetinha, merece a sua atenção. Vem comigo, que é importante. Então, pessoal, como que eu vou manejar a ira séptica? Basicamente, com os mesmos critérios que eu utilizo para o manejo da sepse. Né? Então, como que eu vou fazer? Bom, antibiótico precoce, geralmente em até 3 horas. Ressuscitação volêmica precoce, porque esse paciente geralmente ele vai chegar tendendo a hipotensão. O meu alvo pressórico para esse paciente vai ser o quê? Pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Se eu expandir adequadamente, se eu manejar adequadamente, ele não tem essa pressão alvo, eu vou entrar com droga vasoativa. Em geral, noradrenalina. Mais detalhadamente, o que eu posso fazer pelo nosso paciente? Bom, nosso paciente está grave, ele está em ira, ele está oligúrico, creatinina só está aumentando e ele está ficando acidótico. Ele está hipercatabólico e eu tenho uma acidose metabólica associada a essa sepse. O que eu posso fazer? Dar bicarbonato de sódio, 1 mEq por quilo, quando o pH desse paciente estiver menor que 7,2. Você equilibrar o pH e a dosagem de bicarbonato sérico apenas quando eu tenho acidose metabólica mais grave. Combinado? É uma forma de eu manejar as complicações da ira quando associada à acidose metabólica. Evitar drogas nefrotóxicas, eu não posso dar anti-inflamatório para o paciente que está em ira. Eu tenho que manter a glicemia do paciente adequada, eu tenho que manter o organismo desse paciente funcionando no melhor estado de equilíbrio que eu puder, dentro da sua instabilidade. Então controla a glicemia, evita a dieta hipoproteica. Pessoal, fecha comigo um pouquinho. Isso vai um puxão de orelha para quem faz, tá? E eu já vi muita gente. Eu mesmo, assim, já vi algumas vezes. Muitas vezes, a paciente da enfermaria que tem doença renal crônica, a gente põe assim, dieta para doente renal crônico. Quando eu faço isso na UTI, no paciente entubado, no paciente grave, no paciente com ira, se eu colocar dieta hipoproteica, dieta para renal crônico, esse paciente vai receber dieta hipoproteica. Quando o paciente está no estado hipercatabólico, com infecção, precisando com choque, com droga vasoativa, com catéter, entubado, ele precisa de proteína para fazer célula de imunidade, para fazer imunoglobulina, para responder aos antibióticos, para não perder massa muscular e para regenerar a célula morta, a célula epitelial do sistema tubular. Portanto, esse paciente não pode ter uma dieta hipoproteica, ele tem que ter uma dieta ao menos normoproteica, em torno de 1,2 gramas por quilo de proteína, para que ele não tenha um balanço negativo de proteína. Lembra? Esse paciente agudo está em estado hipercatabólico. Volta comigo. Fechou? Bacaninha, né? E o aporte calórico adequado, lembrando, a mesma ladainha, ele está hipercatabólico. O que mais eu tenho que saber do manejo clínico desse nosso paciente? Primeiro, cuidado com essa situação. Atenção à oligúria não responsiva. Sempre eu tenho que pensar que eu já tenho uma necrose tubular instalada. Significa o quê? Olha a situação. O paciente chegou lá hipotenso, pneumonia, choque séptico. Pressão 8/4. Aí eu faço 30 ml por quilo para o paciente de volume. Expandiu, beleza. Aí eu deixo um sorinho correndo. Aí ele começa a fazer um balanço hídrico super positivo. Ele já recebeu 5.000 ml de volume. E ele está com a pressão limítrofe, 60 de PA média. Ai, será que cabe volume? Vou dar mais volume. Aí você está com a sonda lá e o paciente começa a ficar oligúrico. 0,2 ml quilo-hora, 0,1 ml quilo-hora. Não urinou nas últimas 2 horas e eu dando volume. E o paciente inchando, que nem um baiacu. Eu tenho que continuar dando volume para esse paciente? Não. Se ele não está urinando, a despeito da hidratação adequada, eu tenho que colocar o quê? Droga vasoativa para esse paciente, medida de suporte, e eu tenho que avaliar, inclusive, se esse paciente não tem uma NTA grave instalada, onde, se eu fizer volume, eu não vou filtrar nada, eu só vou acumular no terceiro espaço. Eu vou acumular no pulmão,
eu vou piorar parâmetros de ventilação, eu vou deixar esse paciente anasarcado, com risco de úlcera, com risco de infecção e com aumento de mortalidade. Portanto, se esse paciente tem oligúria não responsiva, a despeito da expansão volêmica adequada e a despeito da instalação de droga vasoativa, caso a pressão arterial média não esteja no alvo, eu tenho que pensar seriamente que esse paciente vai precisar e pode precisar de terapia dialítica. Meu amigo, IRA é bacana. Como que eu vou manejar volume? Vamos relembrar? Vamos embora. Expansão volêmica adequada. Tá ok. Pressão arterial média. Tá baixa. Droga vasoativa. Isso daqui é Surviving Sepsis Campaign novinho, tá, pessoal? É a última atualização do Guideline de Sepsis que nós temos, fala isso. Primeiro vasopressor de escolha noradrenalina quando após a expansão volêmica adequada, a sua pressão arterial média ainda estiver abaixo de 65 milímetros de mercúrio. O que eu tenho que lembrar da expansão volêmica desse paciente? Que lá, inicialmente, 30 ml por quilo de soro fisiológico, que é o cristalóide. Posso usar solução salina balanceada? Pode. O que é solução salina balanceada? O Ringer lactato. Posso usar também? Posso. E vou avaliar a melhora pressórica sustentada e débito urinário. Melhorou, expandiu, recuperou, pressão ficou boa? Bacana. Show. Não melhorou? Droga vasoativa. Débito urinário, respondeu ou não respondeu? Vai depender de ser ou não respondedor a volume. Se ele não responder, cuidado com oligúria não responsiva, como a gente falou agora há pouco. O que mais eu tenho que saber? Falamos de volume, falamos de quando entrar com droga vasoativa, falamos de oligúria não responsiva. E diurético? Nós falamos do uso de diurético na síndrome cardiorrenal, onde eu vou dar diurético quando eu tenho um IC descompensado e o paciente precisa melhorar a hemodinâmica para melhorar a IRA. Causa pré-renal, estamos falando de cardiorrenal tipo 1. Mas e na IRA séptica? Eu posso dar diurético? Pode. Pode. Mas existem algumas leis do diurético na IRA séptica. Primeira lei do diurético na IRA séptica. Não utilizarás diurético em fases iniciais da IRA séptica. Por quê? Porque esse paciente pode estar precisando de volume, ele pode desidratar, ele pode instabilizar, e eu vou dar diurético numa fase em que esse paciente ainda está em estabilização. Não dê diurético. Lei número 2 do diurético na IRA séptica. Afastarás depressão volêmica. Eu não vou dar diurético se você está desidratado. Não vou, não posso. Terceiro ponto importante. Eu vou avaliar quando dar diurético. E aí é um feeling e alguns guidelines. Em geral, após o quarto, quinto dia de antibiótico, estabilização clínica, droga vasoativa, geralmente de 5 a 7 dias o paciente tende a responder. É lógico, tem os pacientes mais graves, mas de 5 a 7 dias o paciente começa a ter uma recuperação daquela NTA, que vai se recuperar em torno de 5 a 7 dias para começar a reptilizar o sistema tubular. A partir desse momento, se esse paciente nosso estiver com redução de droga vasoativa, tiver com estabilização laboratorial, eu estou começando a desmamar parâmetro de ventilação, ele está melhorando clinicamente, PCR está caindo, o lactato está caindo, os exames estão estabilizando, eu posso tentar fazer um teste de diurético para ele. Para quê? Porque eu vou melhorar a mortalidade, eu vou reduzir a mortalidade dele com diurético? Não. Porque se eu der diurético em pacientes muito inchados, eu vou reduzir balanço hídrico muito positivo, que mata. Eu vou reduzir indicações de diálise por hipervolemia. Mas eu não reduzo tempo de IRA. Tá aqui, ó. Respondedores ao diurético, eu vou fazer o quê? Furosemida 40 a 80 mg EV em bolos. Se ele tiver uma urina acima de 100 a 200 ml em até 2 horas, 100 ml por hora ou 200 ml em 2 horas, após o diurético, ele respondeu bem. Eu posso fazer alíquotas ao longo do dia para fazer um balanço hídrico mais negativo, para que eu desmame ventilação, para que o paciente fique menos inchado, sempre avaliando resposta e exames laboratoriais. Mas eu falei, e agora apareceu aqui, o diurético em IRA séptica não reduz o tempo de injúria renal aguda.
Se ele vai demorar 7 a 10 dias para melhorar, ele vai demorar 7 a 10 dias para melhorar, mesmo se a gente não der diurético ou se der diurético. Ele só vai me reduzir o balanço positivo, que mata balanço muito positivo em UTI, e ele vai reduzir indicações de IRA por hipervolemia. Falando em indicações de diálise, desculpa, por hipervolemia, né? Vamos falar um pouquinho disso, né? Tema que pode cair na prova. Primeiro ponto que vocês têm que saber sobre o manejo da diálise em IRA: diálise precoce não tem benefício. O que se imaginava antigamente, na minha época de residência, há mais de 12 anos atrás, não estou falando a minha idade, a gente imaginava pelos estudos que dialisar precocemente tinha um benefício para o paciente. Hoje em dia não. Eu espero que o paciente não desenvolva as complicações, mas se ele tender a desenvolver complicações mais severas da IRA, eu vou dialisar ele e não tem indicação de diálise precoce. Siga a tendência de piora clínica. O paciente está oligúrico há 24 horas, ficou anúrico nas próximas 12 horas, está séptico, está chocado. Qual que é a tendência desse paciente urinar bem nas próximas 12 horas? Nenhuma. Passa o catéter e dialisa ele. E basear as decisões, lógico, individualmente. Tem algumas modalidades de diálise que vocês têm que saber. São as modalidades contínuas, onde o paciente vai dialisar com fluxos mais baixos por um período maior que 24 horas, que nós chamamos de hemodiálise venovenosa contínua, hemodiafiltração venovenosa contínua ou hemofiltração venovenosa contínua. Só para saber que existe, não vou entrar em detalhes. As diálises prolongadas e intermitentes, que vai durar de 6 a 18 horas, diálises prolongadas e contínuas, muito melhor para pacientes com instabilidade hemodinâmica. Mas se o paciente não está instável hemodinamicamente, eu posso fazer diálise intermitente, que são as diálises mais convencionais de 4 a 6 horas. Eu tenho que lembrar também outro ponto importante, e isso é questão de prova, eu vou mostrar para vocês o acesso de escolha para o catéter em injúria renal aguda. É um catéter de curta permanência, o CDL, o famoso Shiley, em veia jugular interna direita. Essa é a opção inicial e principal para o paciente que vai dialisar por um curto período ou que tem uma previsão de dialisar por um período curto durante o processo da IRA. Catéter de curta permanência, catéter de Shiley, que é um nome que ficou consagrado pelo uso, mas o nome mais adequado não é Shiley, é catéter de curta permanência na veia jugular interna direita. Para amarrar terapia substitutiva, terapia extracorpórea, diálise em IRA, vocês têm que saber quais são as indicações objetiva, formal, papum, 1 mais 1 são 2. O que tenho que saber sobre indicação formal de diálise para prova? Vem comigo, solta a vinheta, cai na prova. Olá pessoal, indicação formal de diálise em IRA. Anúria ou oligúria prolongada. Quer dizer, o paciente não está com nenhuma tendência de melhora. Está anúrico 12, 24, 2 dias sem urinar uma gota. Pô, o paciente está lá chocado, trocando antibiótico, PCR aumentando, ventilação mecânica no talo, FiO2 de 100%. Ele vai melhorar? Não vai. Passa o catéter de dialisa. IRA Cadigo 3, com persistência da oligúria e ou anúria. Hipercalemia grave refratária, especialmente com potássio acima de 6,5, sem correção com medidas clínicas, acidose metabólica refratária e sobrecarga hídrica não responsiva diurético, que nós falamos, está encharcando, está ficando todo inchado, não está urinando uma gota, vamos dialisar. E uremia grave com complicações relacionadas aos níveis de ureia aumentados. Não temos um valor para dialisar o paciente pela ureia, mas sim pela complicação. Esse paciente pode ter 200 de ureia e não ter nenhuma complicação, esse paciente pode ter 180 de ureia e ter uma pericardite urêmica. Então depende da complicação associada. Muito bacana. Tema, como eu falei, né? Tema bonito, tema quente, hein, pessoal? Tema quente, tema quente. E para finalizar, 2 temas. Esse é um clássico, né? Todo mundo fala de IRA por contraste. O que é a IRA associada ao contraste iodado? Quando eu tenho uma elevação da creatinina em até 7 dias. É obrigatório isso. É até 7 dias após o contraste iodado. E geralmente são casos leves e de rápida resolução. A quantidade de diálise associada a uma IRA pós-contraste é muito baixa. E as causas são aumento de viscosidade do contraste iodado, vasoconstrição intrarrenal, efeito citotóxico direto do contraste iodado. O que eu tenho que saber sobre IRA por contraste? Pacientes de risco. Quem são os pacientes de risco?
pacientes em uso de contraste arterial, volume elevado de contraste iodado, contrastes hiperosmolares, hoje em dia a gente tem contrastes iso e hipoosmolares, diabéticos, cardiopatas, pacientes renais crônicos, estágio especialmente 3B, 4 e 5, e pacientes oligúricos e instáveis hemodinamicamente. E Tiago, a pergunta que não quer calar e que vai cair na prova se cair esse tema. Quem deve receber a profilaxia? Todo mundo tem que receber profilaxia? Não. A última atualização de guideline fala o seguinte, olha, se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular acima de 45 ml por minuto, faz o contraste, vê se ele não está desidratado, mas acima de 45 ml por minuto, toca pau, manda ver. Entre 30 e 45 ml por minuto, vou avaliar risco, se ele é diabético, se ele é cardiopata e vou considerar profilaxia. Taxa de filtração glomerular menor que 30 ml por minuto, eu sempre indico. E como que eu faço? Hidratação. Soro fisiológico, 1 a 3 ml por quilo por hora, de 3 a 12 horas antes e após o uso do contraste iodado. Tiago, fluimucil, acetilcisteína funciona? Não. Saiu de recomendação. E dialisar logo após o contraste também não tem nenhuma evidência. E último tema, ateroembolismo por cristais de colesterol. Isso é muito rico em achados clínicos e laboratoriais. Qual que é o perfil do paciente que pode fazer essa entidade aqui? É o paciente com doença renal ateroembólica, é o paciente que tem mais idade, é o idoso, é o paciente vasculopata grave, é o paciente tabagista, é o paciente que tem placas ateroscleróticas em diversas artérias no organismo. É um paciente vasculopata grave, que vai fazer algum procedimento vascular, arteriografia, angioplastia, alguma cirurgia vascular, um cateterismo, e na hora que coloca o introdutor para acessar o sistema arterial, você desloca uma placa de ateroma, que tem cristais de colesterol, tem cristais de cálcio, mas especialmente cristais de colesterol, e essa placa associada à doença aterosclerótica grave, ela vai para onde? No rim. Quando acontece isso, não tem um tratamento específico, eu tenho que dar um suporte para o paciente, mas pode ser uma IRA grave, associada à embolização de cristais de colesterol. O que eu posso encontrar, uma piora aguda de função renal associada a quê? A microinfartos renais. Nós temos uma IRA, proteinúria pode aparecer baixinha, uma microhematura de origem não glomerular associada à embolização, leucocitura estéreo, e aí uma pista interessante, eosinofilia e eosinofilúria. Eosinófilo na urina tem duas patologias que classicamente aparecem, nefrite intersticial aguda e doença ateroembólica por cristais de colesterol. E aqui uma pista importante, consumo de complemento. Se o paciente faz um procedimento intraarterial, piora a função renal, tem esses achados todos associados e há um consumo da fração C3 do complemento, eu tenho que pensar em IRA por ateroembolização. Febre pode dar, causa um efeito sistêmico, com uma febre geralmente baixa, e eu posso ter acometimento, inclusive, sistêmico cutâneo, com livedo articular, eu posso ter presença de lesões de embolização em extremidades, em pontas de dedos. Eu posso ter também embolização retiniana. Então nós temos aqui corpos de Hollenhorst, que são êmbolos de colesterol na artéria retiniana. E aqui, na biópsia renal, isso daqui é um vaso com essa imagem negativa, que é uma imagem aqui dos cristais de colesterol. Parece, não parece aqui as cordas vocais, quando a gente intuba um paciente? Isso daqui é uma imagem biconvexa, que são os cristais de colesterol dentro de um vaso com uma reação inflamatória local após uma embolização de colesterol. Olha que tema bonito e rico para aparecer numa prova prática, numa prova de multimídia. Embolização de cristais de colesterol na retina, embolização de cristais de colesterol no rim após um procedimento vascular arterial. E aí, pessoal, tema bom, hein? Nem parece que o tempo passou, eu ficaria mais uma hora falando. Vamos ver como cai na prova? Bora comigo? Cai na prova, pessoal. Vamos finalizar com chave de ouro. E aí, pessoal, vamos fechar com chave de ouro? Vamos ver como cai esse tema e como já caiu esse tema numa prova de revalida, para vocês saberem como o examinador vai perguntar. E quando eu falo
que o Revalida é uma prova onde o examinador não vai cobrar muito detalhe, não vai cobrar o rodapé da página. Ele vai cobrar temas importantes, temas de conhecimento mais genérico sobre determinado assunto. Isso é independente se for IRA, se for glomerulopatia, se for doença renal crônica, são conhecimentos mais gerais sobre assuntos muitas vezes específicos, né? Então vamos ver o que ele vai pedir nessa questão e vocês vão falar, caramba, olha como caiu, que legal. É interessante, bem bonitinho. Paciente de 67 anos, sexo masculino, 116 quilos, com índice de massa corporal de 32, IMC, internado na unidade de terapia intensiva por complicações relacionadas à infecção por Covid-19. Então, questão relacionada com Covid. Evolui com insuficiência renal, então que nós vamos chamar de injúria renal aguda, e você decide, tem indicação formal, de iniciar terapia renal substitutiva ou terapia de substituição renal extracorpórea. A melhor opção de acesso vascular de urgência nesse caso é, olha que pergunta legal, e pergunta que se você passou batido, você não vai saber. E na nossa aula a gente abordou exatamente esse tópico. Qual é o acesso vascular de escolha para o paciente com IRA que precisa de diálise? Alternativa A, passagem de catéter duplo lumen de curta permanência em veia jugular interna direita. E aí? B, passagem de catéter duplo lumen de longa permanência em veia jugular interna esquerda. Pessoal, longa permanência não vai ser opção, que é o Permicate, aquele catéter tunelizado. Isso é para paciente com doença renal crônica que vai fazer diálise ambulatorial, que vai fazer diálise crônica. Diálise em clínica satélite, diálise crônica, paciente renal crônico. Para o paciente agudo, o catéter tem sempre que ser de curta permanência, porque provavelmente daqui a 7 dias eu vou tirar o catéter. Então, alternativa B incorreta. C, catéter de duplo lumen de curta permanência em veia femoral. D, catéter duplo lumen de longa duração em veia subclávia do lado da mão não dominante. Não tem nada disso, tá, pessoal? Escolha de veia não tem nada a ver com dominância. Ele quis confundir, sabe com o quê? Qual é o braço que a gente escolhe para fazer fístula como acesso definitivo para o paciente com doença renal crônica. Aí sim, você escolhe o braço não dominante preferencialmente. O paciente escreve com a mão direita, eu vou fazer a fístula no esquerdo. Na IRA, não tem nada disso. E, fístula arteriovenosa de urgência. Fístula arteriovenosa nunca é um procedimento de urgência, tá? Você tem que fazer, maturar, ela tem que desenvolver, demora 3 meses para desenvolver, é para o paciente crônico não agudo. Portanto, conforme falamos na aula, e conforme conhecimentos de anatomia, da facilidade do trajeto ser mais reto na veia jugular interna direita, sem fazer muita curva e vai direto ali na entrada do átrio, nós vamos escolher sempre a veia da veia jugular interna direita. Alternativa A. Em situações específicas, o paciente está com edema agudo de pulmão, não está conseguindo deitar, ele está ficando sentado, ele não tem critério para intubação, eventualmente você passa um femoral. Mas femoral não é a primeira escolha. Por quê? Infecta mais. Esses pacientes precisam de um acesso com menor risco de trombose e de infecção. E a opção é a veia jugular interna direita. Alternativa A de amor. É isso, pessoal. Com muito amor, finalizamos a nossa aula de injúria renal aguda. E agora você sabe responder essa questão sobre como manejar adequadamente um paciente com IRA, com injúria renal aguda. Pessoal, revejam a aula. Parem nos principais tópicos que vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade, eventualmente tem alguma dúvida. Envie para a gente as dúvidas, a gente ajuda vocês. Lembre-se que nós vamos estar com vocês até o dia da sua aprovação, até o dia de festejar e comemorar, tá bom? Revejam a aula, façam muitos exercícios, estudem muito, que é assunto nota 10 na sua prova. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.